Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastor Sadraque aqui e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa carta pastoral. O que é carta pastoral? Nós somos da Igreja Metodista Wesleyana, somos uma igreja que trabalha, que vive, que se move em pequenos grupos. Então, as nossas reuniões de pequenos grupos, nós temos um material que é essa carta pastoral. Nossa carta pastoral era um texto onde era produzido e todas as terças-feiras, que é a nossa reunião, nosso encontro de pequenos grupos, esta carta ela era lida, ela era compartilhada, comentada pelos irmãos ali e nós demos uma aprimorada em nossa carta pastoral. Hoje, nossa carta pastoral não tem só o texto para reflexão, outras particularidades, como por exemplo, nós estamos trabalhando em série. Quero apresentar para você a nossa primeira série. Hoje nós estamos atualmente na série sobre obediência, mas nós já estudamos a série O Amor de Deus e a nossa primeira série que foi sobre o Espírito Santo. Em cada série nós trazemos cerca de 5 cartas pastorais. E nessa primeira série que foi sobre o Espírito Santo, o tema foi sobre o mover do Espírito Santo. Esse é o tema da série e o título de cada carta é individual. Por exemplo, nessa primeira carta da série O Mover do Espírito Santo, o tema foi Conhecendo a Pessoa do Espírito Santo. E aí nós temos as divisões aqui da nossa carta pastoral. Nós temos a primeira parte, que é essa parte que a gente chama do cabeçalho, onde fala sobre o título da série, série O Mover do Espírito Santo, lição 1, o tema Conhecendo a Pessoa do Espírito Santo. Aí aqui mostra de 13 a 18 de maio, que no caso foi quando a gente aplicou esta carta pastoral. Logo em seguida nós temos outro momento aqui, que é o momento da contextualização, onde nós falamos um pouco sobre o contexto da nossa igreja naquela semana, por aquele mês, as coisas que estão acontecendo. Depois nós temos em si o texto para reflexão e após o texto para reflexão inicia-se o que chamamos de leitura diária. São pequenas porções de leitura que serão lidas no decorrer da semana a partir da quarta-feira. Por que a partir da quarta-feira? Porque o nosso encontro é na terça-feira. Na terça-feira encerra-se um ciclo, uma carta pastoral, e na quarta-feira inicia-se a próxima. Então nós temos uma leitura na quarta-feira, uma leitura na quinta-feira, uma leitura na sexta-feira, uma leitura no sábado, uma leitura no domingo, uma leitura na segunda, e na terça-feira nós temos o encontro, a reunião, onde é tratado, onde é conversado sobre essas leituras, sobre o texto para reflexão. Nós temos também uma parte onde nós temos os avisos, alguns avisos aqui da semana, alguns avisos até mesmo do mês. Então essa é a nossa carta pastoral. Então eu quero apresentar para você qual foi o nosso texto para reflexão dessa primeira carta sobre o mover do Espírito Santo. Lembrando que o título o tema da série é o mover do Espírito Santo e o título da carta é Conhecendo a Pessoa do Espírito Santo. O texto para reflexão foi o seguinte, diz assim: conhecer a pessoa do Espírito Santo é o ponto de partida para uma vida cristã profunda e equilibrada. Diferente do que muitos pensam, ele não é uma força impessoal ou uma energia mística. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, dotada de intelecto, vontade e emoções. Ele conhece as profundezas de Deus, distribui dons conforme deseja e pode até ser entristecido por nossas atitudes, o que reforça seu caráter pessoal e relacional. Sua divindade é plena e eterna. Ele estava presente na criação do mundo e possui atributos que pertencem apenas a Deus, como a onipresença, a onisciência, e nos referimos a ele quando nós estamos falando, por exemplo, do próprio Deus habitando em nós. Jesus o apresentou como o Paracletos, o Consolador enviado para estar ao nosso lado. O termo original sugere alguém que exatamente é igual a Cristo, enviado para dar continuidade ao seu ministério na terra, nos ensinando a verdade e intercedendo por nós em nossas fraquezas. Portanto, o estudo sobre o Espírito Santo não deve focar apenas em manifestações externas, mas no cultivo de uma amizade real. Ele
habita no crente com o propósito de transformar o seu caráter, produzindo o seu fruto, guiando-nos em cada decisão e capacitando-nos com poder para testemunhar sobre o amor de Deus. Então, se você reparar nas falas aqui sobre esse texto de reflexão, são falas que estão baseadas na palavra de Deus. Falamos de fruto, falamos sobre a personalidade do Espírito, né? E aí nós entramos na leitura diária. Por exemplo, na quarta-feira, a leitura foi: cultive a consciência da presença. Aí o texto é: trate o Espírito Santo como uma pessoa real que está com você no trabalho, nos estudos ou em casa. Ele é Deus e habita em você. Converse com ele em pensamentos sobre as suas tarefas simples do dia. Aí, para cada meditação diária, tem também alguns questionamentos, né? Algumas perguntas, né? Por exemplo, tem aqui a pergunta, ó: em quais momentos do seu dia você costuma esquecer que o Espírito Santo habita em você? Como essa consciência mudaria a sua rotina hoje? Então, para cada dia nós temos uma leitura diária e uma pergunta que faz as pessoas pensarem sobre aquilo ali. Qual é o propósito de uma carta pastoral que tenha uma leitura diária com reflexões diárias? O propósito é que faça com que os membros da igreja entendam que o nosso GCL, que o nosso pequeno grupo, ele não se restringe apenas à terça-feira, mas o GCL está acontecendo a semana toda. O grupo está em constante conexão durante toda a semana, todos os dias, né? Eles podem refletir, eles podem meditar, eles podem trocar informações no próprio grupo deles. Isso é GCL, isso é a vida da igreja. Então, eu fiz a leitura aqui da quarta-feira, temos a leitura da quinta-feira, da sexta-feira, do sábado e assim por diante. Essa foi a primeira carta da nossa primeira série. Então, eu gravei esse vídeo e eu vou estar gravando depois um outro vídeo com a segunda carta dessa série, ainda falando sobre o Espírito Santo. Se você gostou, deixe a sua curtida aí, o seu like e acompanhe para o próximo vídeo. Até lá, Deus te abençoe.